Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Dani aqui na área para mais uma aula de Física. E hoje a gente vai falar sobre o movimento uniformemente variado. Bem, o que é o movimento uniformemente variado? Uma das coisas que a gente fixou muito bem quando a gente começou a falar sobre o movimento é que para falar de movimento, muitas grandezas precisam estar bem definidas, como posição, a forma como o corpo se movimenta, e até agora o único tipo de movimento que a gente viu foi o movimento uniforme, que é aquele movimento que possui velocidade constante. Bem, e aí o que a gente vai trazer de novo com o movimento uniformemente variado? Aqui a gente vai estar diante do segundo movimento mais simples que existe, que é aquele movimento que muda de maneira igual. Uma das grandezas físicas que a gente limitou como sendo o movimento de um corpo é a velocidade. Bem, e o que isso representa para a gente? Se a velocidade está mudando, alguma coisa agora está acontecendo. O que a gente precisa entender? Lá, quando a gente simplesmente entendeu que a posição de um corpo era alterada através de uma grandeza que a gente chamou de velocidade, agora a gente precisa de uma nova grandeza, uma grandeza que vai ter a capacidade de mudar o movimento de um corpo, a capacidade de mudar a velocidade de um corpo. E quem é essa grandeza física? Essa grandeza física agora é a grandeza que a gente chama de aceleração. E por que aqui eu coloquei que muda de maneira igual? Porque dentro do movimento uniformemente variado, a gente vai estudar a aceleração sendo constante. Ou seja, da mesma forma que um corpo ele tinha sua mudança de posição de forma constante através do movimento uniforme, aqui quem vai estar mudando de maneira constante é a nossa velocidade. Por quê? Porque a nossa aceleração ela não vai sofrer alteração. Então, da mesma forma que a gente definiu que a velocidade é a distância pelo tempo, né? A mudança da posição pelo tempo, ou seja, a distância percorrida, aqui a aceleração ela vai ser quem? Ela vai ser a mudança da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, aqui a gente vai estar vendo o que a gente chama de variação da velocidade, ok? Bem, uma das coisas que a gente precisa entender quando uma nova grandeza é apresentada para a gente é que toda grandeza física ela precisa de uma unidade, ok? E aqui, como a gente está falando sobre a aceleração, a unidade ela precisa estar sendo relacionada através da velocidade dividido pelo tempo. E no sistema internacional, quando a gente fala sobre a unidade da velocidade é o metro por segundo. E se a gente divide isso por segundo, aplicando aqui a regrinha de divisão de fração, a gente chega que a unidade da aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, sempre que a gente for representar a aceleração, a gente precisa representar ela através de uma unidade de distância dividido por uma unidade de tempo ao quadrado. Percebam, pessoal, que ele não necessariamente precisa apresentar que a aceleração é tanto. A partir do momento em que ele te dá um valor e esse valor tem associado essa unidade, você já precisa compreender que você está falando sobre a aceleração, ok? Bem, aqui é a fórmula da aceleração para cálculo direto. Muitas das vezes, quando a gente está fazendo um estudo de movimento, a gente faz o nosso estudo de movimento através das funções. E a primeira função que a gente vai ver, ou equação, é a equação que a gente chama da velocidade, a equação horária da velocidade, que é a equação que vai relacionar a velocidade com o tempo, ok? Então, sempre que você precisar fazer uma relação de velocidade e tempo, você vai utilizar a equação horária da velocidade. E como é que a gente chega nela? Bem, aplicando o conceito básico da aceleração. A aceleração não é a variação da velocidade pelo tempo? Então, a partir do momento em que a gente faz isso, a gente pode progredir dentro desta mesma fórmula. Como que a gente vai fazer isso? Da mesma forma que a gente verificou lá na equação da posição vista no movimento uniforme. Então aqui, ó, o tempo que está dividindo ele vai passar multiplicando.
E a variação da velocidade vai ser aberta. Como que ela vai ser aberta? Sempre que a gente fala sobre variação dentro da cinemática, né, dentro da física, automaticamente a gente vai estar fazendo a grandeza final menos a grandeza que a gente chama de inicial, que aqui vai ser representada como o V0, ok? E aí, se a gente faz a reorganização desses elementos, a gente chega à conclusão que a equação horária da velocidade dentro do movimento uniformemente variado é igual a V0 mais AT. Prestem atenção, pessoal, que aqui a gente está simplesmente fazendo uma jogadinha que acaba sendo muito importante nos outros tipos de equação que a gente vai ver. Percebam que quando a gente faz o produto entre a aceleração e o tempo, necessariamente a gente encontra uma grandeza de velocidade. Então, o que a gente está fazendo a representação aqui? A gente está dizendo que a velocidade final de um corpo é a velocidade inicial que ele já possuía no início, não é, da análise daquela questão, mas o que sofreu a alteração devido à ação da aceleração. Como que a gente pode ver esse tipo de situação aplicada em uma questão? Aqui está um exemplo que a gente pode fazer através da função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. A questão fala o seguinte, dá uma olhada no texto. É dado um movimento cuja velocidade escalar obedece à expressão V é igual a 3 menos 2t no sistema internacional. Quando ele fala para a gente que essas grandezas estão no sistema internacional, automaticamente você já tem que saber que a velocidade está em metro por segundo, a posição está em metro e o tempo está em segundo. E aí ele pede para a gente determinar. Uma das coisas que eu quero que vocês percebam nesse tipo de situação é que a gente sempre vai fazer a comparação com a equação genérica. Então percebam aqui, ó, se a gente tiver V é igual a V0 mais AT, o que a gente vai enxergar? Eu vou aplicar aqui a equação, a expressão que ele definiu para a gente através do movimento desse corpo. E o que ele disse para a gente? Automaticamente, quando ele fez essa representação da expressão para a gente, ele já disse para a gente quem é a velocidade desse corpo, ou seja, a velocidade inicial, e ele já disse para a gente quem é a aceleração. Como que a gente vai fazer essa observação? É só perceber quem é que está em cada posição. Aqui, pessoal, a gente está trabalhando com uma função de primeiro grau. Lembrem-se que uma função de primeiro grau, a gente tem duas grandezas que estão relacionadas, né, que era o y e o x. Nesse caso aqui é a velocidade em função do tempo, então é v e t, e nós temos duas grandezas que a gente chama de fixa, não é? Ou seja, elas não sofrem variação, que nesse caso é a velocidade inicial, vista aqui por nós como sendo igual a 3, então a velocidade inicial desse corpo é de 3 metros por segundo, e aqui a aceleração, que nesse caso a gente percebe que houve uma mudança no seu sinal, não é? E aí o que a gente precisa caracterizar? Bem, o que a gente precisa caracterizar é que o corpo ele tem uma velocidade que é positiva e uma aceleração que é negativa. Então, o que essa aceleração ela vai fazer? Ela vai simplesmente diminuir o valor da nossa velocidade até que o corpo ele sofra uma parada, e a partir do momento em que ele para, ele continua sofrendo uma diminuição da sua velocidade. E uma das coisas que a gente aprendeu através desse tipo de movimento, que a gente chama de retilíneo, é que o sinal das nossas grandezas, elas determinam qual é o sentido do nosso movimento, não é? Então quer dizer que nessa questão aqui, necessariamente a gente vai encontrar uma mudança de sentido. Por quê? Porque nós temos uma diferença de sinal entre a velocidade inicial e a aceleração. Guardem esse tipo de associação com vocês, ok? E aqui, ó, a nossa aceleração vai ser de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Atentem à unidade, ok, pessoal? Principalmente para aquelas pessoas que vão realizar os exames discursivos, não é? Ao qual você precisa sempre representar quais são as unidades que vocês têm em cada uma das grandezas físicas relacionadas. Então aqui, ó, a gente já resolveu a letra A e a letra B,
não é? A gente já descobriu qual é a velocidade inicial e a aceleração apenas olhando a expressão que ele forneceu para a gente. Na letra C, o que ele pede para a gente fazer? Fazer o que a própria questão está pedindo para a gente relacionar, a velocidade com o tempo. A gente percebe que quando o tempo vai sofrendo uma alteração, automaticamente a nossa velocidade vai sofrendo também. Então, se eu substituir aqui o tempo que ele forneceu para a gente, automaticamente eu tenho a capacidade de descobrir qual é a velocidade que está relacionada com aquele tempo. Então, nesse caso aqui, para fazer a letra C, basta a gente substituir na nossa expressão o tempo que ele forneceu. Ou seja, V é igual a 3 menos 2 vezes 5, que foi o tempo fornecido, e aqui a gente tem uma subtração e um produto. A primeira coisa que a gente faz nesse tipo de situação é sempre o produto. Então aqui a gente vai ter o menos 2 vezes 5, que vai dar menos 10. Então quer dizer que a velocidade desse corpo no instante 5 segundos é menos 7 metros por segundo ao quadrado, ok? Percebam que na letra C a gente substitui o tempo para calcular a velocidade. Na letra D, o que ele pede? Ele pede para que a gente identifique o instante em que o móvel muda de sentido. Pessoal, percebam que nesse tipo de situação, sempre que a gente sofrer uma mudança de sentido, automaticamente a gente precisa realizar uma parada, não é? Estamos aqui analisando o movimento retilíneo. Então, um corpo que estava indo para a direita, para que ele vá para a esquerda, ele não pode, nesse caso aqui, realizar uma curva. Então, necessariamente, ele precisa parar. E parar para a gente, pessoal, a título de conta, está garantindo para a gente que a velocidade desse corpo está sendo igual a zero. Associem sempre que o movimento de um corpo está ligado à sua velocidade. Então, se um corpo não possui velocidade ou se a sua velocidade é nula, necessariamente a gente tem qual é o valor dela, que nesse caso é zero. Então, para fazer a letra D aqui, o que a gente está fazendo? No lugar de V, a gente vai colocar o zero. E aí a gente vai descobrir qual é o T associado. Então, aqui, 3 menos 2T. O 2T passa para lá positivo, e aí a gente consegue determinar o instante em que esse corpo vai sofrer a mudança do seu sentido, que vai ser em 1,5 segundos depois que a gente começa a analisar esse movimento, ok? Bem, dando sequência aqui, a gente precisa entender que dentro do movimento uniformemente variado, a gente pode classificar o nosso movimento da mesma forma que a gente fez a classificação no movimento uniforme. Como que a gente vai fazer isso? A grandeza física que a gente trouxe agora para dentro desse tipo de movimento, que é a aceleração, ele vai dizer para a gente como que esse movimento vai ser analisado, não é? Bem, a gente vai classificar o nosso movimento sendo acelerado quando a velocidade dele aumenta positivamente. E a velocidade de um corpo para aumentar positivamente, necessariamente a gente precisa de uma aceleração positiva. Então, se a gente viu que um corpo ele possui aceleração positiva, a gente já classifica aquele movimento como sendo um movimento acelerado, não é? Bem, a outra forma que a gente vai fazer é se o sinal ele for contrário, ou seja, a nossa velocidade está em módulo diminuindo. Para que isso aconteça, a nossa aceleração é negativa e a classificação é movimento retardado, como era aquele visto no exemplo anterior, a qual a gente tinha uma aceleração negativa. Ok, pessoal? Dando continuidade nas equações que a gente tem dentro do movimento uniformemente variado, a gente relacionou a grandeza, velocidade e tempo, porque a velocidade está mudando em função do tempo. Mas outra grandeza física que dentro do movimento uniformemente variado também está sofrendo uma alteração é a posição desse corpo. E como que a gente vai precisar fazer a análise dessa mudança de posição? Bem, se aqui a gente está vendo um movimento uniformemente variado, agora a gente não está vendo mais a distância desse corpo mudando de forma igual. O que está mudando de forma igual é a velocidade.
Então, quer dizer que conforme o tempo está passando, a alteração de posição ela vai sofrendo uma variação. Se a nossa aceleração é positiva, isso vai acontecendo de forma positiva. Se vai ser negativo, isso vai acabar mudando de forma negativa, não é? Pensando aqui em uma situação onde a nossa velocidade seja positiva, tá? Então, o que a gente precisa analisar? Bem, uma das coisas que a gente precisa analisar é que agora a gente sai do campo da grandeza, da função, aonde a gente vê a função de primeiro grau. Aqui a gente está fazendo agora uma associação de função de segundo grau. Por quê? Justamente por conta dessa mudança não acontecer de forma constante, não é? A gente precisa simplesmente trazer essa diferenciação do movimento para a equação horária da posição. O que a gente precisa tomar cuidado aqui, ó? A gente precisa tomar cuidado que agora a gente tem o t ao quadrado associado à nossa aceleração. Por quê? Porque se a gente pegar a nossa aceleração e multiplicar por uma grandeza de tempo ao quadrado, o que sobra é uma grandeza de posição, de movimento. E aí a gente consegue garantir que velocidade vezes o tempo e aceleração vezes o tempo ao quadrado faz com que todas as grandezas que a gente esteja analisando aqui sejam grandezas de posição, ok? Tomem muito cuidado com isso. Um outro cuidado que a gente precisa ter é que dentro da expressão aqui da horária da posição, a nossa aceleração aqui está sendo dividida por 2, não é? Ou seja, sempre que a gente caracterizar esse tipo de situação, não é? Sempre que a gente vê uma expressão que seja apresentada para nós, a gente precisa sempre analisar que aquela grandeza de aceleração, aquela grandeza que está associada ao tempo ao quadrado, ela está sendo dividida por 2, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai ver no nosso exemplo. O que eu quero que vocês entendam aqui é quem nessa situação. S, a posição final desse corpo, ok? S0 é a nossa posição inicial. Aqui, ó, V0 é a nossa velocidade inicial. Percebam que aqui eu não estou me preocupando, não é, na mudança da velocidade em relação ao nosso movimento. Isso acaba sendo caracterizado nessa nossa última fração aqui, não é? Que é o AT ao quadrado dividido por 2, tá? Porque aqui é onde a gente faz a caracterização do nosso movimento uniformemente variável, que vai acontecer através da aceleração, tá? De novo, pessoal, vamos tomar muito cuidado, não é? Quando a gente estiver trabalhando com questões de física, não é? Porque a gente sempre precisa analisar como que está a unidade dos nossos problemas. De cara, não é? Eu já falo para vocês que a aceleração, ela sempre vai ser apresentada para vocês através do metro por segundo ao quadrado. Então, sempre crie a facilidade em transformar velocidade que esteja em quilômetro por hora para metro por segundo ou alguma outra unidade que seja apresentada para vocês e a unidade de distância seja colocada sempre em metro, ok? Dá uma olhada nesse exemplo aqui para a gente fazer a aplicação do nosso problema. Ele falou assim, ó, é dado o movimento S igual a 40 mais 10t mais 10t ao quadrado. E aí ele pede para que a gente determine, não é? Determine o quê? A velocidade inicial do movimento e a aceleração escalar. Como que a gente vai fazer isso? Simplesmente vendo o que está no lugar de quê. Como que a gente vai fazer isso? Ó, S é igual a S0, vou botar aqui a genérica, mais V0t, mais AT ao quadrado dividido por 2. O que a gente vai fazer? Escrever embaixo a expressão que ele forneceu para a gente. E aí, qual é o cuidado que a gente precisa ter? Bem, primeiramente, analisar quem é que está sozinho, quem é que está multiplicado por t e quem é que está multiplicado por t ao quadrado, não é? Aqui a gente já tem as posições coincidindo. Caso a questão não esteja coincidindo, simplesmente vá lá e altere a situação, ok? Bem, a posição inicial desse corpo é de 40 metros, não é? À direita do nosso referencial. A velocidade inicial é de 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui a gente precisa tomar cuidado com a aceleração. Por quê? Porque ele está dizendo para a gente que o A dividido por 2 é igual a 10.
Então, ó, A dividido por 2 é igual a 10. Então, quer dizer que a aceleração desse corpo é de 20 metros por segundo ao quadrado. Tomem cuidado com esse tipo de situação, ok, pessoal? Bem, então aqui a gente já caracterizou velocidade, aceleração e posição inicial. O que a gente precisa verificar agora na letra C? Ele quer que a gente verifique se o móvel ele muda de sentido. E se mudar, ele quer que a gente determine esse instante. O que a gente tinha que fazer? A gente teria que aqui montar a função da velocidade e fazer a caracterização que a gente fez na questão anterior. Mas o que a gente falou aqui? Para a gente caracterizar uma mudança de sentido, necessariamente tem que haver uma diferença entre o sinal da velocidade inicial e a aceleração. E nesse caso aqui, ó, o que está acontecendo? Esses sinais eles são iguais, então não existe nesse caso inversão de sentido, tá? Então aqui, ó, velocidade inicial e aceleração, sinais iguais. Ou seja, não há inversão de sentido. Então, nesse caso aqui, a gente não precisa calcular o instante em que ele vai mudar o seu sentido, ok? Por fim, qual é as grandezas que a gente falta relacionar? A gente já relacionou velocidade com tempo, posição com tempo. Bem, e aqui a gente traz a equação de Torricelli para simplesmente a gente conseguir relacionar a mudança entre velocidade e distância, tá? Agora é aqui a fórmula que a gente consegue fazer a relação entre essas duas grandezas. Então, quando que a gente vai utilizar esse tipo de situação? Quando a gente não tiver nenhum tempo no nosso problema, não é? Ou seja, a gente tem aqui a ferramenta para todo tipo de obra que você queira realizar dentro do movimento uniformemente variado. Basta você analisar no texto quais são as informações que ele te deu e quais são as informações que ele te pede, não é? Então você simplesmente vai verificar qual é a ferramenta que vai facilitar a sua vida, ok? O que a gente precisa entender aqui? O que a gente precisa entender é que quando a gente está falando sobre a equação de Torricelli, a gente está analisando que o quadrado da velocidade final, não é? Aqui é a nossa velocidade final. Então, de alguma forma, a gente precisa entender como que a velocidade mudou, não é? Dentro desse nosso problema. Aqui é a velocidade inicial. E aqui a gente tem a aceleração e aqui, pessoal, tomem cuidado que aqui a gente tem um deslocamento, tá? Eu não estou aqui querendo analisar qual é a posição final e nem a posição inicial, mas eu quero saber qual é a distância entre esses dois pontos. Eu quero saber quanto que esse cara andou dentro desse movimento, tá? Dentro da análise dessa questão aqui. Então tomem cuidado com esse tipo de situação, porque a gente precisa do deslocamento. E o ΔS para a gente sempre vai ser a posição final menos a posição inicial. É a representação que a gente tem com esse triângulozinho aqui que a gente chama de delta, ok? Então tomem muito cuidado com esse tipo de situação. Como que a gente pode ver essa situação sendo aplicada para a gente, não é? A gente pode fazer esse tipo de situação sendo aplicada apenas entendendo que o tempo ele não está sendo envolvido no nosso problema, não é? Como que a gente vai perceber isso? Um carro a 90 km por hora é freado uniformemente com a aceleração escalar de 2 metros por segundo ao quadrado, em módulo. Por que ele falou aqui em módulo, pessoal? Porque se um corpo está sendo freado, a sua velocidade está diminuindo. E aí, matematicamente, eu preciso representar essa aceleração pelo sinal de negativo.
o que não está acontecendo aqui. Mas dentro da matemática, quando a gente fala que uma grandeza, que um valor ele está em módulo, a gente não está caracterizando o seu sinal. Então tomem cuidado com esse tipo de situação. E aí ele fala que essa aceleração ela está atuando nesse corpo até que ele pare, ou seja, até que a sua velocidade final ela seja de zero, ou seja, nula. E aí ele pede para que a gente determine a variação do espaço do móvel desde o início da frenagem até parar. Ou seja, ele quer descobrir aqui qual foi o deslocamento desse corpo desde o momento em que ele começou a frear até o momento em que ele parou, ok? Então a gente tem aqui que a velocidade final é igual a zero. A gente tem que a nossa aceleração é de menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. E a gente tem que a nossa velocidade inicial é de 90 km por hora. E aí a gente tem um problema. Por quê? Porque a unidade da velocidade não está conversando com a unidade da aceleração. O que eu quero dizer com conversando? Elas não estão na mesma escala. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso passar essa velocidade inicial, que está em km por hora, para metro por segundo ao quadrado. E a gente já viu que para fazer isso, basta dividir a nossa velocidade por 3,6, ok? E aqui, ó, nesse caso, quando a gente divide 90 por 3,6, a gente encontra 25 metros por segundo. Show de bola? Bem, aplicando agora dentro da nossa equação de Torricelli, a gente tem que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então aqui a gente vai ter 25 ao quadrado, aqui a gente viu que a velocidade final é zero, não é? Não 25. Tomem cuidado com essa situação, tá, pessoal? E aqui a gente vai ter 25 ao quadrado. E aqui, ó, mais 2A vezes menos 2,5. Cuidado com o sinal, tá, pessoal? A representação do sinal ela é muito importante para a resolução do problema. Então aqui, ó, nesse caso, a gente vai ter zero, né? É igual a 625, que é 25 ao quadrado, mais, mais com menos, a gente caracteriza o sinal de menos, não é? Ganha o sinal de menos. 5 delta S. Passando para lá positivo, a gente tem que delta S é igual a 625 dividido por 5, que é igual a 125 metros. Por que metros? Porque a gente está num sistema internacional, pessoal. No sistema internacional, a grandeza da posição ela sempre vai ser representada por metro, ok? Bem, pessoal, e é por isso, espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima.